Matemática, aula 22. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam bem animados para mais um dia de aprendizado. Claro que teremos muita diversão também. Então, todos prontos? Sim! Vamos nessa! Momento tabuada. Observe o seu resultado. Você errou 3 e acertou 5. Hora de corrigir o dever de casa. Na aula passada, deixei um dever de casa. Vocês conseguiram fazer? Eu consegui! Eu também, mas não sei se está certo. É exatamente isso que veremos agora. Abram na página 72 e o exercício é o 8. Em cada questão, era necessário pintar as bolinhas que faltavam e escrever o resultado da conta. Vamos ver a questão. Já tem 10 bolinhas. Já pintei algumas. Quantas faltam pintar? Delta, você pode responder como fez essa? Sim! Eu fui pintando e contando as bolinhas que pintei. Aí, descobri que faltavam 7 bolinhas. Meu desenho ficou assim. Muito bem, Delta. Professor, eu só não entendi essa conta. Vamos lembrar da aula passada. Para descobrirmos quantas bolinhas estão escondidas, diminuímos o total, que é 10, pela quantidade de bolinhas que estamos vendo. Agora estou lembrando. Ótimo! Gama, agora é a sua vez. Mostre como ficou o exercício 8B. Tudo bem, professor. Eu lembrei da aula passada e resolvi só a conta. Tem problema? Como eu respondi direto, a minha conta ficou assim: 10 menos 4 igual a 7. O legal de pintar é que você tenha certeza de que não errou a conta. Entendi. Vamos fazer o que falei? Vamos pintar as bolinhas que estão faltando e conferir se o resultado está correto. Beleza, professor. É só pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1. Professor, só tinham 6 para pintar. Pois é. E o que aconteceu, Gamba? Eu errei a conta, mas eu já consertei. A resposta certa é 6. Muito bem. Vamos prosseguir então. Delta, como ficou a sua letra C? Eu fiz igualzinho ao outro. Eu fui pintando e contando. Eu pintei
5 bolinhas. Então, 10 menos 5 deu 5. Eu escrevi o número 5 depois do igual. Muito bem, Delta. Agora, Gama, com você. Mostre como ficou a sua letra D. Ah, essa eu acertei, professor. Eu conferi pintando as bolinhas. Tive que pintar 2 bolinhas. Então, 10 menos 8 é igual a 2. Excelente, Gama. Vamos para a letra E, Delta. Então, eu continuei do mesmo jeitinho. Só tinha uma bolinha para pintar. Então, faltava uma. 10 menos 9 dá 1. Excelente, Delta. Agora a letra F. Gama. Bom, primeiro fiz a conta. 10 menos 6, que deu 4. Escrevi o número 4 depois do sinal de igual. Muito bem, Gama. Agora que você pegou o jeito, não erra mais, né? Isso aí, professor! Professor, então eu podia ter feito tudo pela conta, né? Seria mais fácil. Sim, mas é sempre bom conferir os nossos resultados. Podemos usar as mãos ou fazer desenhos. Sempre que possível, devemos conferir nossos resultados para ter certeza que não esquecemos de nada. Eu penso. Vejam as ilustrações da página 61 do livro. Vou ler as histórias e vocês vão resolver as contas. 6 aviões estavam voando. 2 voltaram para o aeroporto. Quantos aviões continuaram voando? Explique como resolver essa situação. Eu, professor? O todo era igual a 6. 2 aviões voltaram para o aeroporto. Para saber quantos aviões ficaram, vou fazer uma conta de diminuir, porque tem menos aviões do que no início. Escrevo assim. 6 menos 2 igual a 4. É isso, 4 aviões continuaram voando. Muito bem, Gama. Se tivessem voltado 4 aviões para o aeroporto, a conta de diminuir ficaria assim. 6 menos 4 igual 2. Complete agora os quadros com as contas. Fica 6 menos 2, que dá 4. E 6 menos 4, que dá 2. Aprenderam tudo! Eu estudo. Abro na página 61. Delta, invente uma história para os navios e mostre como resolvê-la. Navios estavam fazendo uma viagem para a cidade de São Luís. No meio da viagem, um navio mudou de direção e foi para outro lugar. Quantos navios continuaram a viagem para São Luís? Para resolver essa situação, eu faço assim. 6 navios viajando para São Luís. 6 é o total de navios. Um navio mudou de direção. Tenho que fazer uma conta de subtrair. Vou diminuir o 1 do todo. Faço 6 menos 1 é igual a 5. 5 navios continuaram a viagem. Se 5 navios tivessem mudado de direção, a conta seria assim.
6 menos 5 igual a 1. Muito bem, Delta. Agora complete o quadro das contas. São duas contas. 6 menos 1, que dá 5, e 6 menos 5, que dá 1. Gama, agora é a sua vez de inventar uma história e resolvê-la. Observe atentamente a imagem. Deixa eu pensar. Pense você também numa história para explicar essa figura. O que está acontecendo? Quantos caminhões ao todo? O que aconteceu com um dos caminhões? Professor, eu já pensei na minha história. Vamos lá. 5 caminhões estavam em uma estrada para Vitória. Um deles pegou outro caminho. Quantos caminhões seguiram juntos para Vitória? Para resolver essa questão, eu diminuo o total 5 menos aquele que saiu. Então, fica 5 menos 1 igual a 4. Muito bem, Gama! Estamos progredindo, hein? Delta, você conseguiria fazer uma outra história utilizando a mesma figura? Posso só trocar a conta? Claro, a ideia é exatamente essa. Então ficaria assim. 5 caminhões estavam em uma estrada para Vitória. 4 caminhões seguiram para outro caminho. Quantos caminhões seguiram juntos para Vitória? Dessa vez, para resolver essa questão, eu diminuo o total 5 menos os 4 caminhões que saíram. Então, fica 5 menos 4, que dá 1. 5 menos 4 é igual a 1. Tudo bem. Tem duas contas. 5 menos 1, que dá 4, e 5 menos 4, que dá 1. Agora vamos pensar em histórias de diminuir com esses carrinhos. Inventem uma história com essa imagem. Delta. Sim, professor. Já pensei. A história é assim. Tinha 7 carros numa fila para encher o tanque de gasolina. Tá. A fila era grande. Estava demorando muito. 3 carros saíram. Quantos carros continuaram na fila? Interessante. E agora como você resolveria esse problema? Bem fácil esse. No total, tinham 7 carros, mas 3 desistiram. Então, sobraram 4 carros na fila. 7 menos 3 dá 4. Excelente! E você, Gama? Contaria uma outra história com essas mesmas figuras? Deixa eu ver. Já sei. Pode ser assim, ó. Tinha 7 carros na fila do posto de gasolina. Tá. A fila estava muito grande. Como o preço estava muito barato, 4 carros ficaram. Tá. Quantos carros saíram da fila, Excelente! E como você resolveria essa história? Ah, é fácil, professor. Fica o contrário da outra conta. Eu pego o total, que é 7, e diminuo os 3 que saíram. Aí fica 7 menos 3, que dá 4. Então temos duas histórias, a conta é diferente. Mas o resultado é o mesmo. 7 menos 4 igual a 3. 3 carros saíram. 7 menos 3 igual 4. 4 carros ficaram.
Então, Gama, conte a história dos pássaros e mostre como resolvê-la. Havia 5 pássaros na árvore. 3 voaram. Como saber quantos pássaros ficaram na árvore? O total de pássaros que estava na árvore era 5. 3 pássaros voaram. O número de pássaros que ficou é menor que o total. A conta é de diminuir. Então eu faço 5 menos 3 igual a 2. E caso tivessem voado 2 pássaros, então a conta seria 5 menos 2 igual a 3. Muito bom! Vamos mostrar como ficaria essa conta? Claro, professor. 5 menos 3 dá 2. 5 menos 2 dá 3. Muito bem, Gama! Você acertou! Vejam que história interessante sobre os pássaros. Havia 5 pássaros na árvore. Os 5 pássaros voaram. E agora? Como representar a conta dessa situação? Do mesmo jeito, professor. No início, havia 5 pássaros na árvore. Se os 5 pássaros voaram, não sobrou nenhum pássaro. A gente representa assim: 5 menos 5 é igual a 0. Ei, mas e se ao invés dos 5 pássaros não tivesse voado nenhum? Como podemos representar essa situação? Se nenhum pássaro voou, então significa que saíram 0 pássaros. A gente representa essa conta escrevendo: 5 menos 0 é igual a 5. Ah, poxa, você é muito inteligente, hein, Delta? Realmente. Se nenhum pássaro saiu, então a gente representa com o numeral 0. E o resultado é que o número de pássaros não mudou. Delta, vamos mostrar como ficaria essa conta? São 2 contas. 5 menos 5, que deu 0, e 5 menos 0, que deu 5. Vamos praticar um pouquinho mais. É muito importante que vocês entendam bem as contas que envolvem o 0. Delta, observe a imagem. Conte uma história que represente essa imagem. Acho que já entendi. Tinha 4 carros dentro de uma garagem. Todos os carros saíram e não ficou nenhum carro dentro da garagem. 4 carros na garagem, 4 carros saíram. Então ficou 0. 4 menos 4 igual a 0. Muito bem, Delta. Entendeu a história, Gama? Sim, claro. E se não saísse nenhum carro? Qual seria a resposta, Gama? Ah, se não tivesse saído nenhum carro, então continuariam 4 carros na garagem. E qual conta você faria nesse caso? Então seria 4 menos 0. 4 menos 0 dá 4. Observe a imagem. Que história você vai contar? Tinha 5 aviões na pista. Todos eles saíram voando juntos. Não sobrou nenhum avião na pista. Excelente. Qual conta podemos usar para essa situação? 5 menos 5 igual a 0. Se tinham 5 aviões e voaram todos, então fica 5 menos 5, que dá 0. Muito bem. Agora me diga qual seria o resultado se todos os aviões estivessem parados na pista. Aí nenhum estaria voando, professor. Exatamente. Quantos aviões estariam na pista? Os 5.
E qual conta podemos usar para representar essa situação? Aí seria 5 menos 0, que daria 5. O 0 nunca muda nada, né, professor? Calma, Neta, calma. Estamos apenas começando a estudar contas com zero. Acabamos de ver que diminuir zero de outro número não altera o número inicial. Vejam os resultados dessas contas. 3 menos 0 é igual a 3. 8 menos 0 é igual a 8. E 10 menos 0 é igual a 10. Repare que o número inicial não se alterou quando diminuiu zero de cada um deles. Por hoje está bem. Vamos ao nosso resumo do dia. Resumo da primeira parte. Estamos aprendendo a fazer mais contas de diminuir. Vimos que sempre que o total diminui, para saber a parte que restou, a gente faz uma conta de diminuir. A gente diminui do total a parte que ficou. Diminuir zero não altera em nada o valor de um número. Problemas orais. Um bebê tem 10 fraldas e usou 7. Quantas fraldas sobraram? Tinham 10 fraldas. O bebê usou 7 delas. 10 menos 7 igual a 3. 4 pombos comiam migalhas de pão. Depois de algum tempo, chegaram outros 4 pombos. Quantos pombos estão comendo agora as migalhas de pão? Tinham 4 pombos. Chegaram mais 4. 4 mais 4 igual a 8. Tinham 9 galinhas no galinheiro e uma delas fugiu. Quantas galinhas ainda tem no galinheiro? Tinham 9 galinhas. Uma fugiu. 9 menos 1 igual a 8. Momento tabuada. Medidas. Eu penso. Nessa aula vamos fazer pesagens usando agora bolinhas para fazer as comparações. Vamos acompanhar na página 131.
cada bolinha é uma unidade de medida de massa. Nessa figura, vemos na balança que o par de óculos pesa o mesmo que 3 bolinhas. Gama, observe a gravura e responda. A massa de óculos corresponde a quantas bolinhas? Professor, a massa do par de óculos é igual a 3 bolinhas. Delta, responda ao exercício 2. A massa do cubo corresponde a quantas bolinhas? Ah, estou vendo que a massa do cubo corresponde a 6 bolinhas. Gama, a massa da pirâmide corresponde a quantas bolinhas? Aqui, a massa da pirâmide corresponde a 8 bolinhas, professor. Delta, a massa da bola corresponde a quantas bolinhas? A massa da bola corresponde a 7 bolinhas. Vocês se saíram muito bem. Fizeram parecer ainda mais fácil do que já é. Parabéns. Eu estudo. Nós acabamos de responder os exercícios de 1 a 4. Vimos quantas bolinhas pesou o par de óculos, o cubo, a pirâmide e a bola de futebol. Qual é o mais pesado? Professor, o mais pesado é a pirâmide. Ela tem a mesma massa que 8 bolinhas. Qual é o mais leve? O mais leve é o par de óculos. Ele tem a mesma massa que 3 bolinhas. Muito bem, Delta. Vamos resolver juntos mais uma situação como essa. Primeiro, eu gostaria que vocês observassem atentamente a imagem a seguir. Nela, temos 4 pesagens. Observem que em todas elas a balança está equilibrada. O que podemos dizer sobre a massa desse controle de videogame? Ele tem a mesma massa que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas. E o que podemos dizer agora da massa da bolinha de tênis? Que ela tem a massa de 6 bolinhas. Qual a massa da peteca da imagem? Professor, a massa dela é igual a 5 bolinhas. Qual é a massa do relógio da imagem? O relógio tem massa de 6 bolinhas. Muito bem! Vocês já estão feras no uso da balança. Agora vamos fazer um resumo dessas pesagens. Qual desses objetos é o mais pesado? O controle do videogame é o mais pesado. E por quê? Porque o número de bolinhas da massa dele é o maior. 9 é o maior número de todos ali. Muito bem, Gama. Agora é com você, Delta. Quais objetos têm a mesma massa? A mesma massa, professor? Como assim? Eu quero saber se existem objetos com a mesma massa. Ou seja, que precisou do mesmo número de bolinhas para equilibrar. Observe a figura com atenção. Ah, professor, já entendi. Se olhar bem, a bolinha de tênis e o relógio têm a mesma massa, 6 bolinhas. Isso, exatamente. Qual dos objetos é o mais leve de todos? A peteca. E por quê? Porque o número dela é o 5.
o menor de todos. Então, ela tem a menor massa. Exatamente! Estamos indo bem! Agora vamos fazer um exercício de imaginação. Se a gente colocasse a bolinha de tênis e a peteca na balança, o que aconteceria com a balança? O que vai acontecer com a balança? Vamos lembrar do nosso resumo. O que você acha, Gama? Eu acho que ela vai ficar inclinada. E para que lado ela ficaria inclinada? Olha, o lado certo não tem como saber. Eu não sei em qual lado está a bolinha e nem a peteca. Eu sei disso, Gama, mas a balança sempre fica desequilibrada para o lado mais pesado. Lembra disso? Ah, tá, professor. Então, ela ficaria desequilibrada para o lado da bolinha de tênis. Muito bem, Gama! Vamos ver como ficaria a nossa balança? Agora é com você, Delta. O que aconteceria se colocássemos em cada lado da balança o controle do videogame e o relógio? Com certeza a balança ficaria desequilibrada. E como você tem tanta certeza? É só ver que o controle tem massa 9, que é mais que o relógio, que tem massa 6. Exatamente, Delta! Vamos ver como ficaria essa balança? Vamos continuar fazendo esse exercício. Se eu colocasse no lado direito da balança o controle de videogame e do lado esquerdo a peteca, como você acha que ficaria a balança, Gama? Professor, a balança ficaria inclinada para a esquerda, não é? Como você sabe, Gama? Lembre-se que a balança fica desequilibrada para o lado mais pesado. Então a balança vai ficar desequilibrada para o lado direito. Muito bem, Gama! Vamos ver como ficaria a nossa balança? Delta, agora é a sua vez. Se eu colocasse no lado direito da balança a bolinha de tênis e do lado esquerdo o relógio, como você acha que ficaria essa balança? Ah, professor, eu acho que ela ficaria inclinada. E para qual lado ela ficaria inclinada? Não sei. Os dois têm a mesma massa, né? Exatamente. Se os dois objetos têm a mesma massa, a balança pode ficar desequilibrada? Não. Aí ela fica equilibrada. É isso mesmo, Delta. Vamos ver como ficaria a nossa balança? Professor, eu consegui imaginar sozinha a balança. Então diga pra gente o que imaginou. Se a bolinha de tênis e o relógio têm a mesma massa, a balança que a gente fez com o controle e o relógio vai ficar do mesmo jeito que se a gente trocar o relógio pela bolinha. Não é isso? Exatamente, Delta. Vamos ver como ficaria a nossa balança nessa situação que a Delta pensou? Eu estou adorando os seus desafios, professor. Não é, Gama? Sim, é sim. Hoje o dia está cheio de desafios legais. Então vejamos. As mães de 6 bebês fizeram esse registro. Agora preciso que prestem atenção para responder a essas 3 perguntinhas. Primeira, qual dos bebês tem a maior massa? Segunda, qual dos bebês tem menos de 6 quilos? Terceira, qual a diferença entre a massa de Luísa e Paulo? Responda você primeiro, Gama.
Deixa eu olhar bem para o quadro. Deixa eu ver. Já sei! É o bebê de fralda rosa clara. Isso mesmo, Gama. Dessa lista, a Luísa é quem tem o maior peso. Agora você, Delta, responde pra mim. Qual dos bebês tem menos de 6 quilos? Bom, menos de 6 quilos. Então só pode ser 5. Quem tem 5 quilos na lista é... o bebê de fralda verde e o bebê de fralda amarela. Exatamente, Delta. E já que na nossa lista não tem nenhum bebê com menos de 5 quilos, então são só esses dois mesmo. Vamos então à nossa última pergunta. Qual a diferença da massa de Luísa e Paulo? Professor, diferença significa que temos que fazer uma conta de diminuir, não é? Isso mesmo, Gama. Você se lembrou bem. Precisamos fazer uma subtração. Então, deixa que eu faço. Olha como eu estou bom, professor. Luísa tem 10 quilos. Paulo tem 8 quilos. 10 menos 8 igual a 2. A diferença entre eles é de 2 quilos, professor. Isso mesmo, Gama. Você acertou. Muito legal tudo que vimos hoje, não foi? O que acham de recordarmos? Vamos ao nosso resumo do dia. Resumo da aula. Aprendemos como medir a massa de objetos usando bolinhas como unidade de medida de massa. Vimos que quanto mais massa, mais pesado é o objeto. Problemas orais. Problema 1. Quem tem menos massa? Uma laranja ou um abacaxi? Quem tem menos massa é a laranja. Quem é mais leve? Um gato ou um rato? O rato é mais leve que o gato. Quem é mais pesado? Um caminhão ou um carro? O caminhão tem mais massa. Dever de casa de hoje. Números. Página 73, exercício 1. Medidas. Página 133, exercício 1. Pessoal, nossa aula de hoje chegou ao fim. Que pena. Poxa, eu gostei tanto da aula de hoje, Delta. Eu também, Gama. Eu adorei aquele exercício das balanças. Foi muito legal. Não fiquem tristes, amanhã tem mais, né? E você em casa, gostou? Obrigado por nos acompanhar mais uma vez, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.